Olá, queridos alunos do ciclo, eu sou a professora Marinalva e estou com mais uma aula de matemática para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Como vocês estão vendo, nós vamos começar a estudar as medidas de comprimento. Então, as medidas de comprimento, elas foram criadas para a gente medir determinadas superfícies, né? E nas medidas a gente pode encontrar as medidas convencionais e as medidas não convencionais, que são essas aí. Por que são não convencionais? Porque antigamente o homem usava o próprio corpo para obter unidades de medidas, como por exemplo a polegada, o pé, o passo, o palmo e o cúbito, que é esse de baixo aí, a parte do cotovelo para a mão. Então, hoje a gente vai começar estudando as medidas não convencionais, né? Que também a gente pode identificar medidas simplesmente através do olhar, né? Como vocês podem perceber aí nessa foto, dá para se perceber que uma janela, ela é mais larga do que a outra, né? Então, qual a janela mais larga, né? É essa que está marcada com um X. É uma mais larga e uma menos larga, certo? Nessa outra imagem, a gente vê quatro fileiras de cubinhos. E aí a gente pode identificar tanto as cores como os tamanhos desses cubinhos. Quais desses cubinhos têm um tamanho diferente, né? Você vê que o verde, o vermelho e o amarelo são do mesmo tamanho. O roxo e o verde não são, não é assim? Então, essa também é uma forma da gente ver as medidas, observar as medidas. Nessa próxima imagem que vocês estão vendo duas crianças pulando corda. Porém, se vocês observar, a corda que a menina está pulando, ela é mais fina do que a corda que o menino está pulando. Através do olhar só, a gente consegue identificar essas medidas, né? Que a corda do menino é mais larga do que a corda da menina, simplesmente através da observação. Como eu falei, hoje a gente vai estudar as medidas de comprimento não convencional. A primeira medida que nós estamos vendo aí é a medida do passo. Muito usado antigamente pelas pessoas, pelos homens, né, a população no geral, pois eles não tinham como medir o tamanho de uma calçada, um campo de futebol, um campo para fazer uma brincadeira. Então, usava-se o passo, né, tantos passos para cada time, vamos supor assim. E esse passo até hoje ainda é usado. Nas brincadeiras a gente consegue observar. Na imagem, vemos uma menina medindo como se fosse uma cartolina. Agora vemos aí uma medida não convencional também ainda muito usada hoje, que é a questão do palmo. Esse palmo também sempre foi usado e hoje ainda a gente consegue fazer algumas medições com ele. Como, por exemplo, quando você está em sala de aula e a sua professora pode pedir para você medir quantos palmos mede a sua mesinha. Podemos medir também o tamanho do nosso colega. Marcamos na parede a altura dele e vemos quantos palmos ele tem de altura e podemos comparar com a nossa altura também. Agora vemos aí outra forma de medida não convencional, que é através do barbante. Esse barbante você tira ele de um determinado tamanho e com ele você pode medir várias larguras. Como, por exemplo, o menino está medindo aí a largura do tronco da árvore. Podemos medir também nossa cintura, podemos medir a espessura da cabeça, do braço, da perna. Então, através dele, a gente pode fazer várias medições. E também, que também é uma forma de medida não convencional. Vamos revisar o que foi visto hoje. Estudamos as medidas de comprimento, que são usadas para medir determinadas superfícies, e também vimos que elas se dividem em dois grupos, as medidas de comprimento convencionais e não convencionais. Hoje nos aprofundamos um pouco nas medidas de comprimento não convencional, como o palmo, o passo, a medição através de barbante,
a pegada, a passada, vamos dizer assim, a polegada. Tudo isso podemos usar para fazer medições. Vimos também que através da observação a gente pode identificar se um objeto ele é mais largo, mais comprido, mais curto do que outro objeto, certo? Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos sugerir algumas atividades no livro e através dos grupos de WhatsApp. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.